E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou falar de uma das fases, né, da mudança, que é a transição. Eu tenho recebido alguns comentários e o pessoal tem me mandado alguns e-mails, né, falando sobre a transição e da dificuldade que é essa fase, que é a fase de transição. E eu concordo plenamente. Antes de começar falar sobre a fase de transição, deixa eu dar para vocês algumas definições daquilo que eu vou falar, tá? Porque assim vocês entendem. Quando eu falar passado, eu me refiro a tudo que aconteceu no passado até 1/1000º de segundo antes do presente, tá bom? Quer dizer, é no limite do presente. Quando eu falar futuro, significa tudo o que acontece 1/1000º depois do presente para o futuro, tá bom? Onde que o presente é pontual, é uma fração de uma fração de uma fração de uma fração de segundo, tá bom? Porque assim fica mais fácil de explicar. Então a fase de transição, ela é uma fase onde você começa a fazer a implementação do plano, onde eu já falei, né? E é na fase que você começa a enfrentar os seus medos, né? Porque você vai ter que abandonar o passado, você vai ter que fazer a mudança de passado para futuro, né? Você vai ter que colocar um novo paradigma dentro, né, que vai te guiar, né? Eu fiz uma mudança, eu tenho uma mudança de paradigma. Eu creio em outra coisa, eu creio em outra melhoria, eu creio em outro estilo, né? Então uma mudança de paradigma também. A fase de transição, ela é uma mudança de paradigma. Se na fase de transição você não tiver uma mudança de paradigma, quer dizer que você está na fase de imersão. Você só está fazendo aquela, né? Você está fazendo a imersão, onde você tem melhoria, mas é o cachorro atrás do rabo, né? Que na fase de imersão muitas vezes acontece que você tem que melhorar o seu negócio. Isso tem que acontecer, né? Mas quando eu falo de mudança mesmo, de transição, é uma mudança de paradigma. Então, é você fazer aquela espiral. Você está indo para um ponto diferente na evolução sua como profissional, como ser humano, como tudo, né? Mas vamos enfocar mais no profissional. Então ela é uma fase que você tem que enfrentar os seus medos, porque você está numa mudança de paradigma, você tem uma série de desafios e você tem uma série de responsabilidades, principalmente para quem é casado ou casada, que tem mulher ou tem marido e tem filhos, porque você tem uma responsabilidade com a manutenção da família. Então é uma fase muito difícil. Eu vou contar para vocês uma parte da minha fase de transição, né, quando eu acabei vindo morar nos Estados Unidos. Eu quero reafirmar mais uma vez que o meu objetivo nunca foi morar nos Estados Unidos. O meu objetivo era obter conhecimento, um conhecimento diferenciado que pudesse me destacar do grupo, né, do meio em que eu estava inserido. Esse era o meu objetivo, né? Então, como é que eu comecei a lidar com isso? Porque quando você começa a mudar o seu paradigma, também uma nova realidade começa a aparecer na sua frente. Você começa a ver uma outra realidade, né? Outras pessoas aparecem, a conversa muda, os conceitos, a sua narrativa muda, porque os conceitos que você está falando mudam. Então você começa a desenvolver uma nova linguagem que já vai causar para você uma certa estranheza com as pessoas que você se relacionava antes, porque elas não têm essa linguagem. Então você vai falar, você vai se sentir sem uma tribo, entendeu? Então você vai ficar meio que sozinho, né? Porque as pessoas não compreendem aquilo que você fala. Não porque elas são burras, não é nada disso, é porque elas estão em um outro paradigma, elas estão em um outro estilo, e você é o que a sua network é. Nunca se esqueça disso, você é o que a sua network é. E aí você começa a fazer uma mudança de network. Então você tem toda essa mudança. Vai aparecendo uma nova realidade na sua frente por causa dos conceitos que você fala, uma nova network. E é claro que isso gera uma série de incertezas. Como é que eu vou me sustentar? Como é que eu vou cuidar da minha família? Como é que eu vou cuidar da minha carreira, né? Você começa a fazer esse questionamento e fica muito difícil você tirar o pé do bote do passado, porque você vai lá, como eu já falei, como se fossem dois botes, né?
Você vai lá, está com o pé no bote do passado, aí você põe o pé no bote do futuro, o bote do futuro se mexe um pouquinho, você fala, pô, será que eu consigo me equilibrar aqui? Porque eu quero os dois, é muito confortável, será que eu consigo viver nos dois? Mais um bote começa a ir um para cada lado, aí você tira o pé do bote do futuro, aí você direciona de novo para chegar perto do bote do futuro, porque ele escapa de você, e você vai naquela coisa, e aquilo em termos de consumir energia, é uma das coisas que mais consome energia nas mudanças, nas fases, né? nas fases que eu falei para você no outro vídeo, é a transição. Ela realmente consome muita energia. E a um certo ponto, o que eu pensei, eu falei, olha, eu tenho que entender, né? Uma coisa que eu tentava me educar muito, eu falava, passado é que nem peixe morto atrás da porta. Se você deixar ele lá, ele vai feder, ele vai contaminar tudo. Eu comecei a falar isso pra mim, ó. Você tem que largar o seu passado. Você tem que largar os seus paradigmas. Eles não estão mais te levando a lugar nenhum. Você tentou todas as alternativas, isso já está começando a cheirar mal e você vai ter que mudar, porque senão o seu passado vai te destruir. Eu comecei a trabalhar muito isso na minha cabeça, né? E comecei a me aprofundar em conhecimento e ter mais e mais e mais, e foi aumentando minha autoconfiança. Até um ponto que eu nunca me esqueço, quando eu cheguei da Europa, né, que eu já tinha feito um convite, o Greg tinha me convidado para vir para os Estados Unidos. Eu falei com ele no telefone, eu falei, poxa, eu estou pensando seriamente em fazer uma mudança na minha carreira, né? Eu já tive respostas muito boas na Europa, e porque quando eu fiz a Europa, não foi só Espanha, fiz Holanda, tem uns outros lugares aí, tem outras histórias que são interessantes. Um dia eu conto. Eu quero fazer essa mudança, né? Eu falei, tá na hora, né? Eu falei, tá na hora. Eu nunca me esqueço, eu estava no escritório da minha casa, eu morava em Campo Grande, e eu fiz essa ligação, que a gente falou, me liga pra gente conversar. E foi até pelo Skype que a gente conversou. E ali eu falei, não, eu quero fazer isso. Eu quero fazer essa mudança. Não tem mais como eu continuar do jeito que eu tô. E aí ele me estendeu a mão. Pô, aí você pega na mão do cara, entendeu? Né? Você pega na mão da sua network, vamos dizer assim. A sua network te puxa, né? E aí você faz a transição. E cara, é tenebroso, cara. Você tem medo mesmo, porque você vai lidar agora com uma série de incertezas. É como se você tivesse dormido e acordado numa realidade diferente. No começo ela é muito difícil, mas depois você vai se ajustando aos desafios, entendeu? É muito difícil. Então, o que me convenceu foi falar pra mim mesmo que, pô, a passada é que nem peixe morto atrás da porta. Se você não jogar ele fora, ele vai feder. E eu tomei a decisão, né? E fiz a mudança, que foi uma coisa complicada, né? Como toda mudança é complicada, né? Existe mudança que não seja complicada. Se não for complicado, não é mudança. E não é uma maneira masoquista de falar. A mudança tem a sua parte boa, tem a sua parte positiva e tem a parte negativa, né? A parte negativa são todos os sentimentos que você vai ter que lidar. Você vai ter que, sabe, encarar o seu passado e falar, olha, você não é mais parte da minha vida, né? Não que eu esteja esquecendo tudo que eu fiz. Não. Eu não vou deixar os paradigmas do passado me guiarem no futuro. É disso que eu tô falando. É uma mudança de paradigma. Não é pra você esquecer tudo. Nem sei o que aconteceu. Nem me lembro dessa história. Não é isso que eu tô falando. É uma mudança de paradigma. E é muito difícil. E você precisa de um apoio, você precisa de um apoio da família. É muito importante o apoio da sua família. Família que eu falo, mulher, filhos, que é muito difícil às vezes os pais apoiarem, né? Ou seus irmãos apoiarem, porque eles estão misturados com sentimentos, né? Então é muito difícil para eles fazerem uma avaliação. Você tem que levar isso em consideração, né? Existem outras pessoas que querem fazer aquilo que você está fazendo e elas não conseguem fazer, então elas vão te criticar, né? Na verdade, elas não estão criticando você, elas estão criticando elas mesmas, né? Por não conseguirem fazer aquilo que você está fazendo. E existem alguns sinais muito interessantes, né? Quando você vê que essa mudança está nesse caminho certo. Algumas conversas que eu tive com as pessoas, quando eu contava aquilo que eu estava fazendo,
Eu contei para um cara em Campo Grande, eu não me lembro o nome dele, mas uma pessoa muito boa. Ele foi na minha casa, né? Tinha que fazer uma papelada, e ainda de uma obra que eu fazia, porque eu já tinha parado com tudo, eu não estava fazendo mais nada, só estava estudando. E eu contei minha história para ele, ele falou: olha, Paulo, eu não entendi tudo que você falou, eu não entendi. Mas você fala com tanta paixão que a gente consegue ver que você vai se dar bem. Você está em mudança, né? Você tá mudando, eu já vi isso. Eu tenho um grande amigo em São Paulo que tinha muita experiência internacional, e o último ano novo que eu passei no Brasil, antes de eu vir para cá, a gente passou na fazenda. E ele foi lá passar o fim do ano na fazenda com a gente. E ele gostava de caminhar à noite. A gente caminhava à noite com lanterna, né? A gente ia caminhando à noite e ali a gente foi conversando. Ele falou: pô, você tá numa mudança de paradigma, né? São poucas as pessoas que você tem a oportunidade de observar nessa mudança, cara. É fantástico. Então, algumas pessoas, elas vão aparecendo, elas vão te encorajando. Você fala: pô, peraí, quem é esse cara? Como é que ele pensa? Como é que é a vida dele? O que ele tá falando pra mim, né? Pô, ele tá falando: meu, siga em frente. E aquilo foi me dando coragem, né? E eu fui me colocando. E aí, quando você entra nesse mundo novo, as pessoas chegam perto de você. As pessoas da sua nova network, eles vão chegar perto de você, eles vão te ajudar, né? Leia o livro do Fernão Capello Gaivota, da gaivotinha que queria aprender a aperfeiçoar o voo, né? Chega num ponto que ela aperfeiçoa o voo tanto que ela passa de um estágio para outro, que ela morre naquele passado e ela emerge num novo futuro. E aparecem duas novas gaivotas muito brilhantes que voam com ela e voam muito menor do que ela. Ela fala: pô, eu pensei que eu soubesse tudo o que eu tinha para aprender para voar, mas eu não sei a metade ainda, eu não sei nada, né? E essas duas gaivotas levam ela, e aí essa mudança de paradigma acontece de novo, que ela quebrou o paradigma de voar das gaivotas. É muito interessante esse livro, leiam, tá bom? Então eu espero que eu tenha ajudado vocês. Mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite.